Queria agradecer essa disponibilidade de ele ter vindo aqui para fazer esse debate com a gente, né? Muito importante a gente fazer essa discussão sobre o presente, né? Sobre nossa conjuntura atual e também sobre as nossas perspectivas, né? De construção de futuros, né? O que está no horizonte aí nosso, que está sendo colocado em construção e a perspectiva de uma greve geral, talvez já agora, né? Pensando para a segunda quinzena de outubro. Então vou passar a palavra para o professor Jonas, ele vai fazer uma exposição em torno de meia hora, depois a gente abre para o debate. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou tentar ser mais conciso nas minhas ideias hoje para a gente abrir um debate, porque na maioria das vezes a noite é mais curta do que o dia, né? Então eu vou tentar reproduzir o que eu disse hoje de manhã para o debate, mas de uma forma mais concisa. Então, eu parto da análise, e é uma conversa franca, lógico, com minhas ideias para a gente discutir aqui, mas eu parto da análise, eu divido essa fala em três aspectos para analisar, para tentar compreender o tempo presente. Um é o quadro internacional do capitalismo. O segundo, eu faço uma análise da formação histórica brasileira, sócio-histórica brasileira. E no terceiro momento eu procuro analisar os governos do PT. O governo Lula e Dilma e, digamos assim, o golpe contra o governo e o momento que a gente vive hoje. Então, do ponto de vista internacional, eu creio que todo mundo concorda, a gente vive uma crise estrutural do capitalismo. Se pegar, por exemplo, Atílio Boron, ele fala em crise estrutural, mas ele alerta. Isso não quer dizer que é uma crise final, porque o capitalismo ele não se acaba por si só. O capitalismo só se acaba se houver uma força política capaz de derrotá-lo, de derrubá-lo, de superá-lo. Mas ele tem uma crise estrutural. O sistema, sob a hegemonia do capital, vive hoje uma crise estrutural. Isso é importante dizer para diferenciar da crise da própria lógica do capitalismo, que a gente chama da crise cíclica do capitalismo. A crise estudada por Konrad Tiev dos ciclos de produção, superprodução e crise do capital, crise de acumulação do capital. Não é apenas uma crise cíclica. Há essa crise de acumulação do capital, que a gente vive intensamente, ou seja, as taxas de acumulação no sistema, no setor produtivo, elas estão reduzidas, ela está em crise, a economia cresce pouco, há um inúmero quebra de empresas no centro do capital. Então é uma crise econômica, mas é também uma crise que eu aponto em outros aspectos. Por exemplo, é uma crise claramente, essa crise econômica eu preciso explicar, não é? O capitalismo hoje vive o auge da subordinação do setor produtivo ao setor especulativo, ao setor financeiro. Isso é o fim do capitalismo. Para Lenin, que estudou bem direito isso daí, o capitalismo ele é levado ele deixa de ser capitalismo quando desaparece a concorrência e quando a produção se submete à especulação. E hoje a acumulação capitalista se dá mais na especulação, no sistema financeiro, do que na própria produção. A produção hoje está submetida à lógica financeira. Isso é um sintoma da crise econômica do capital. Outra crise que o capitalismo vivencia, e no centro do capitalismo, isso é importante, é uma crise política, uma crise de representação política. Eu falei hoje aqui, tentei expor isso no seguinte sentido. Não há na representação política o comando real nessas nações, da política que é executada nessas nações. E eu citei um exemplo claro aqui.
Na Grécia foi eleito um governo de esquerda, um governo que se propunha a fazer um programa claramente de ruptura com o domínio da Troika, e esse governo não acontece. O que é que acontece? Exatamente o programa da Troika. Da Troika é Banco Europeu, Banco Mundial e FMI. A rigor, pegando um pouco o que Zé Saramago dizia, quem governa o mundo hoje é o sistema financeiro. Eles dizem o que as nações devem fazer, quanto deve ser cortado nos gastos da educação, quanto deve ser cortado nos gastos do serviço público, como deve ser cortado. Isso é uma imposição do sistema financeiro, determina exatamente como deve ser a política. Está aí, né? A gente passou todo esse período aí tentando acabar com a história do superávit primário, mas a exigência, eles dizem, do mercado, mas não é do sistema financeiro, é quem determina a prática política dos governos da periferia do capitalismo e dos governos no centro do capitalismo. Pouco importa se nos Estados Unidos vai ser eleito Hillary ou Trump, pouco importa, vírgula, né? Que aí ele tem diferenças acentuadas. Mas a política econômica vai ser determinada, é determinada pelo sistema financeiro. De Angela Merkel, passando pela nova ministra da Inglaterra ou por qualquer outro setor, quem determina a política real é o sistema financeiro. Então há uma crise política clara. Outra crise evidente no capitalismo é a crise ambiental. Para manter-se o nível de consumo da sociedade americana, da classe média, digamos, do padrão médio de consumo da sociedade norte-americana, que é indiscutivelmente a referência de padrão de vida para o mundo, aqui no Ocidente e aqui na América Latina isso é evidente, nós precisaríamos de 16 planetas Terra. Os Estados Unidos consomem 40% dos recursos naturais do planeta hoje. Ora, é lógico que esse modo de produção, esse modo de produzir, se utilizando os recursos naturais desse jeito, esse modo de consumir está em xeque. Está em xeque por uma limitação física planetária. O planeta Terra não suporta essa lógica de consumo, nem essa lógica de produção. Então há uma crise, nós chegamos no limite disso. Nós não podemos destruir o planeta. Isso está evidente. Aliás, nós estamos sentindo sintomas disso. A seca no Nordeste, nos últimos 5 anos, é a seca mais intensa e mais extensa em termos geográficos, em termos temporal de nossa história, já fenômeno da mudança climática causado pela quantidade de CO2 e de gás metano colocado na atmosfera. E isso não é culpa de Luciano, ou minha, ou de Sônia, como às vezes as pessoas querem parecer. Isso é resultado de como a sociedade se organizou sobre o capitalismo, sem nenhuma responsabilidade com o planeta. Então há uma crise estrutural, há um limite imposto pelas condições físicas para o planeta. Outra crise, eu diria talvez a mais grave do capitalismo, é a crise ética, moral. O capitalismo por si só é um sistema imoral. É um sistema imoral à medida que rouba-lhe quantidade do seu trabalho para acumular capital. Só existe a riqueza acumulada numa parte da sociedade, no capitalismo, porque existe outra que produziu, que trabalhou, que gerou essa riqueza e foi roubada dela para acumular do outro lado. Isso é inerente ao capitalismo, mas não é dessa imoralidade, digamos, que eu estou falando. É do nível de corrupção para se apropriar do patrimônio público que atinge nesse nível moral, digamos assim, os países do centro e os países da periferia. É a apropriação privada do Estado, digamos assim, imitada em escala mundial do velho patrimonialismo
das oligarquias nordestinas brasileiras. Então, há uma crise estrutural no capitalismo. Eu preciso dizer isso porque, na minha análise, isso determina muito das ações que culminaram com o golpe contra Dilma Rousseff. O outro ponto que eu parto para a gente analisar é a formação sócio-histórica do Brasil, formação social, formação histórica do Brasil. O que é o Brasil? O Brasil é um país capitalista. Não resta dúvidas que o Brasil é um país capitalista. Hegemonicamente aqui, de forma predominante aqui, as relações capitalistas de produção. Embora ainda haja relações pré-capitalistas, ainda há casos de relações de escravidão no Brasil, mas predominantemente o Brasil é um país capitalista. É um país capitalista de capitalismo tardio. Isso quer dizer o quê? De industrialização tardia, de uma industrialização pós-industrialização no centro do capitalismo. E isso é muito importante para a gente ver como é que o Brasil se industrializou. Mas é um país com formação histórica, eu diria, e aí é o que nos aproxima, nos assemelha ao restante da América Latina, de uma formação histórica dependente, com uma cicatriz muito profunda, que é a escravidão. Então nós somos um país forjado sob o signo da escravidão, da escravização de africanos, de um sistema, não é? Luciano hoje não estava lembrando, Jacob Oriente, da discussão de relações de produção escravistas dentro do sistema colonial. Então nós forjamos um país capitalista, dependente do centro, né? Então somos capitalista periférico, baseado historicamente numa mão de obra escrava que migrou da condição de escrava para uma condição de superexploração. Isso é um termo polêmico, né? Porque eu vou pegar Rui Mauro, depois se vocês quiserem abordar essa polêmica, a gente trata um pouco as teses de Marx, mas Rui Mauro Marinho, que aborda essa questão da superexploração, não é o primeiro, mas é quem aborda especificamente sobre o Brasil, diz o seguinte: na América Latina se forjou um nível de exploração sobre a classe trabalhadora que precisa produzir uma sobre-mais-valia, uma mais-valia a mais, uma mais-valia acima da média do que é explorado de mais-valia do mundo do trabalho nos países centrais. Por quê? Porque essa mais-valia, essa sobretaxa de mais-valia do mundo do trabalho, né, do trabalhador brasileiro, ela precisa remunerar a classe dominante local, a classe dominante nativa e seus sócios do centro, seus sócios e patrões do centro, do capitalismo no centro. Não sei se vocês entenderam a lógica. Aqui nós precisamos ter um nível de exploração maior da classe trabalhadora para remunerar a classe dirigente local, economicamente dirigente local e do centro do capital. E essa classe dirigente local, ela foi forjada como sócia menor, sócia dependente do centro. Se nós pegarmos, eu vou fazer uma pequena digressão sobre isso. Se nós pegarmos a evolução dos barões do café de São Paulo, aquelas fazendas de café vendiam o café para o mercado internacional, ou seja, no Brasil não necessitava, naquela lógica do modelo agroexportador, do mercado interno. O que o Brasil precisava era que na Europa e nos Estados Unidos, mas naquela época, sobretudo na Europa, se consumisse café. Aqui podia ser escravo, não consumia, eles dependiam do consumo externo. Aquelas fazendas de café foram bancadas
né, vinculadas ao mercado internacional e ao capital internacional. À medida que a indústria se desenvolve lá na Europa e depois nos Estados Unidos, vai financiando, vai bancando, vai atrelando a indústria ou a burguesia local, os industriais locais. Eu diria, a Fiesp é o desenvolvimento daquelas famílias dos barões do café. A Fiesp é uma versão moderna, urbana, da Avenida Paulista, do que eram os barões do café no início do século XX. E todos vinculados, eu diria, economicamente e culturalmente ao centro do capitalismo. A nossa classe dominante tinha nojo do Brasil. Tinha nojo do Brasil. Tinha nojo do povo brasileiro. E tinha nojo do Brasil. Tinha vergonha do Brasil. Foi uma classe que queria ser francesa nos seus primórdios, depois queria ser estadunidense, moderno. Com vergonha de ser brasileiro, com vergonha da nossa língua, com vergonha do nosso jeito, da nossa cor, do nosso formato físico, das nossas expressões. Esse é um processo histórico muito forte da nossa música. Eu vi críticas severas aqui no encerramento das Olimpíadas, que eu achei linda. Eu vi críticas severas, que coisa feia, de pessoas pensantes. Aí o Reinaldo Azevedo fez uma crítica aqui lá, porque se expressou a cultura nacional. No Brasil era proibido o samba, foi proibido durante muito tempo o samba, foi proibido o forró. A elite brasileira aqui no sertão nordestino comprava piano, tava o pessoal para tocar piano, as moças para ouvir piano, elas doidas para ir para um bate-coxa, um relabucho, não podia, porque aquilo ali era coisa de miserável, de pobre, de brasileiro, nordestino, mulato, né? Então, houve na formação histórica brasileira, se forjou uma cultura antinacional das classes dominantes. E eu diria entreguista, à medida que não tem vínculo com a nação. Então, caracterizado a crise do capitalismo internacional e da formação brasileira, eu viria para os governos do PT, para tentar entender isso depois num casório dessas três pontas aqui, ver se a gente une. Lula e o PT nasceu de uma forma muito interessante. Minhas origens eram o Partido Comunista Brasileiro, eu, Jonas. E o PT surge de uma crítica clara ao Partido Comunista Brasileiro, do viés stalinista soviético, na nossa origem, e de uma crítica ao trabalhismo de Getúlio, Jango e Brizola. Né? Quem lê o Manifesto de Criação do PT em 1980 é muito claro isso aí. Nós não queremos ser os comunistas da linhagem soviética e nós não queremos ser o populismo getulista. Nós queremos ser a nova esquerda. E Lula e o PT foi isso, né? Tanto é que quando Lula começa a assumir posições concretas, mais vinculadas ao pensamento trabalhista, Francisco Belfort, que tinha escrito um livro sobre o populismo e uma crítica violenta a Getúlio, rompe com o PT e vai se juntar ao PSDB. Afinal de contas, Fernando Henrique tinha sido eleito dizendo: é preciso acabar a era Vargas. Em 1994, em novembro de 94, o discurso de Fernando Henrique de despedida do Senado, ele era senador, é assim: vamos acabar a era Vargas, essa coisa da presença do Estado na economia. Ele anuncia que vai ser um governo neoliberal. O PT começa, eu acho, nos anos 90, e muito claramente, depois que está no governo, a se aproximar de um modelo, eu diria, eu não sou adepto dessa visão de que Getúlio era populista. Eu digo que Getúlio tinha um projeto de desenvolvimento de um capitalismo nacional.
eu caracterizaria Getúlio como um defensor de um capitalismo nacional. E eu diria que o governo Lula foi um pouco nessa linha. E depois a gente pode comparar isso daí. Mas Lula, para ganhar a eleição, ou para ser permitido Lula ganhar a eleição, talvez seja o mais correto dizer, Lula fechou um acordo em 2002, junho de 2002, com o pessoal do Fernando Henrique, todo mundo se lembra lá, a carta aos brasileiros, dizendo que iria manter a política econômica do governo FHC. Eu diria que foi a chave para Lula ser eleito. Talvez não tivessem permitido Lula ser eleito. Detalhe, o vice de Lula, eu falei isso hoje de manhã, o vice de Lula era José de Alencar, o legítimo representante do setor produtivo brasileiro. Se existe uma burguesia brasileira interessada em que o país tenha mercado interno, Zé de Alencar é o representante disso daí. Então Lula, quando ele chama Zé de Alencar para ser vice, interessante, né? A maioria das pessoas deixaram de votar em Lula, quando não votaram em Lula, eu digo, Lula vai ser eleito e vai ter, na minha visão, em 2002, achava que Lula ia ser eleito, ia tentar fazer um governo de enfrentamento ao sistema financeiro, mas Lula fechou o acordo lá e não mexeu na política econômica, a rigor, não mexeu na política econômica do FHC. O que era a política econômica do FHC? Sustentáculo do neoliberalismo. Era taxa de juros elevada, superávit primário e controle da inflação. Então, é o tripé da política neoliberal no Brasil. Lula se comprometeu a manter o superávit primário, né, manter X do superávit primário. Eu depois vou mostrar que não foi bem assim na prática, né? Manter as taxas de juros elevadas e manter o controle da inflação. Ora, Lula é eleito por uma dessas coincidências que eu acho que acontece com o nordestino, né? Com a sorte que Lula teve. A China inicia um crescimento, a China vinha crescendo de forma extraordinária. E a China cresce 11, 12, 13, 14% ao ano. A China passa a ser uma espécie de aspirador da economia mundial. Tudo que se produzia no mundo, a China queria. A China passou a comprar toda a soja, todo o leite, toda a carne, todo o aço produzido no mundo. Ao ponto dos preços das commodities, dos produtos que o Brasil exporta, subirem em média 570%. Isso é fundamental para a gente entender o que foi o sucesso do governo Lula. O sucesso eu vou dizer por quê. Porque os preços das commodities disparou em função da China, permitiu a Lula, na minha visão, três coisas que foram fundamentais. Primeiro, com o Brasil vendendo carne, vendendo leite, vendendo soja, aço, tudo, os preços na altura, a receita cresceu. A receita, né, que estamos desesperados agora com a queda de receita, a receita do Estado brasileiro disparou. E aí Lula pôde fazer uma coisa que ele queria, que ele se comprometeu. Lula, candidato em 2002, não prometeu socialismo, não disse que ia fazer revolução socialista, não disse que ia romper com a burguesia. Lula não prometeu isso a ninguém. Pelo contrário, Lula disse, eu serei o Lulinha paz e amor, de conciliação. Agora eu prometo uma coisa, eu vou lutar para acabar com a fome no Brasil. Vocês lembram disso? E Lula cumpriu. Quando a receita engordou a fazenda no Brasil, o que é que Lula fez? Ampliou os programas sociais, conectou aqueles programas sociais e, minha gente, elevou o padrão de vida do povo, deu comida ao povo, assegurou comida. Eu me lembro do discurso de Lula que fez todo mundo chorar, inclusive eu, no dia da posse. Ele disse, esse é o meu primeiro diploma, o primeiro diploma na minha vida, e eu me comprometo a, se eu conseguir que todos os brasileiros se alimentem
pelo menos 3 vezes por dia, eu estou satisfeito. Então aquilo era uma obsessão dele, e ele acreditava que era possível. E para quem via, você sabe como era a fome no seu Cariri, lá em Pararim, naquelas terras antes de Lula. Era muita fome, muita miséria nesse país. O Brasil é o país da miséria. O país da miséria. E isso foi enfrentado pelo governo com programas sociais, fruto não de uma mudança na política econômica, mas fruto de resultado do preço dos commodities. Isso é uma coisa importante que o Lula fez. A outra, muito importante, redirecionou o comércio internacional brasileiro. O comércio do Brasil era feito com as nações ricas do mundo. Aquela que você entra com os prejuízos e as nações ricas entram com o lucro. Mediado pela OMC, que só favorecia os produtos industrializados, que nós comprávamos caríssimos, e vendemos os nossos produtos, matéria-prima, as commodities baixíssimas. Isso mudou e o Brasil redirecionou com isso a nossa política econômica, o nosso comércio internacional. O Brasil tinha 65% do seu comércio com Estados Unidos e Europa. E Lula redireciona isso para exatos 65, 67, chegou até 70% do seu comércio direcionado para a Ásia e América Latina. Isso foi importantíssimo, isso foi graças àquelas receitas. Com isso, Lula começou a criar fôlego para outras iniciativas. E Lula se reúne com Hugo Chávez, com Nestor Kirchner, e faz algo que eu reputo salvou a economia brasileira, que foi enterrar a ALCA. A ALCA tinha sido criada, assinada por Fernando Henrique com os Estados Unidos, eu não lembro se foi em 97 ou 98, para ela entrar em vigor a partir de 2005, não foi isso, Nenê? Era para entrar em 2005. Em 2005, Lula, junto com Chávez e Nestor Kirchner, enterram a ALCA. A ALCA era o projeto, como o TISA agora, né? Os Estados Unidos estão criando agora o TISA com a Austrália, Canadá, China, um comércio internacional para detonar a OMC, que eles não estão controlando mais a OMC. Naquela época, o controle do mundo da América Latina se daria via ALCA. Lula rompeu com a ALCA, acabou a ALCA, enterrou a ALCA, não Lula só, né? O Chávez, numa articulação. Então, esses 3 movimentos, eu diria que são as coisas mais importantes da primeira fase do governo Lula, mantendo em gênero, número e grau a política econômica anterior. A segunda fase do governo Lula é diferente, né? Guido Mantega, que era um dos planejadores do governo Lula, ficou entre o planejamento, o BNDES, não dava as cartas na economia. Quem dava as cartas ainda era Palocci. 2005, com as denúncias do mensalão, cai fora Palocci e cai fora Zé Disseu. Quem vai comandar o segundo governo Lula? Na Casa Civil vem Dilma Rousseff. E Guido Mantega vem para a Fazenda. Guido Mantega e Dilma Rousseff são 2 pessoas, não sei se Dilma aparece como uma pessoa, um poste, né? Uma pessoa desconhecida. Dilma tem uma trajetória política, tem uma trajetória inclusive como técnica e economista e como política. Quem era Dilma Rousseff? Guido Mantega não precisa a gente dizer, Guido Mantega digamos assim, o economista keynesiano mais importante do Brasil. Aquele livro dele sobre o pensamento econômico brasileiro, né, que ele traça, foi a tese de doutorado dele, ele traça os caminhos de economia brasileira. E Dilma Rousseff vinha da Polop. A Polop foi um movimento de ruptura com o PCB já nos anos 50, no finalzinho dos anos 50 e início dos anos 60, de Rui Mauro, que caracterizou a história do subimperialismo e
do capitalismo de superexploração. Quando Dilma volta à vida política, quando se torna legal, Dilma está no Rio Grande do Sul e ela se vincula ao grupo do PDT. Ela se vincula. Quem é esse grupo do PDT que Dilma se vincula? Vamos lá, Teodoro dos Santos, que era do grupo de Rui Mauro, Éder Sader, irmão de Éder Sader, que morreu logo depois. Eram esses dois pensadores, claramente progressistas. Era o que tinha de progressista ali, à esquerda de Brizola. E Dilma está vinculado a esse pessoal, na visão de uma gestora técnica, essa coisa de neodesenvolvimentismo, de industrialização, de fortalecer o mercado interno, de fortalecer o setor da renda para equilibrar a economia. Claramente ela tinha uma vertente desenvolvimentista e nacionalista, bebida nas fontes de Leonel Brizola. Então é esse setor que chega, olha que coisa é o destino. Foi preciso Brizola morrer em 2004, brigado com Lula, para Lula começar a trazer para o seu governo gente da origem do Brizola. Quando eu disse lá no começo que eu acho que Lula, o PT, começa a se aproximar do trabalhismo, é nessa direção. E aí, a partir de 2007, é evidente, eu tenho uma discussão muito grande com o pessoal da esquerda, o pessoal da esquerda, mais à esquerda, acha que não houve isso. Mas, a partir de 2007, eu considero que o governo brasileiro tem um viés desenvolvimentista keynesiano. No seguinte sentido, o Estado passa a atuar no enfrentamento à crise na geração de renda, com uma política claramente anticíclica. O que é isso? Não sei se vocês são da área da economia. O que é isso? É a ideia de, na crise cíclica do capitalismo, ou seja, uma crise de superprodução, você tem muitos produtos e não tem renda para consumir esses produtos, você equilibrar essa lei de oferta e procura gerando renda. Você gera renda aqui para equilibrar esses produtos que estão sobrando e as empresas quebrando porque não tem a quem vender, você gera renda desse lado. Isso é Keynes. Como é que gera renda? Aí é Dilma. Dilma criou os PAC. Lembra? O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O que era o PAC? Era meter dinheiro na infraestrutura no Brasil, gerando emprego para essas pessoas. Passaram a ter renda, né, gerando emprego e renda. Essas pessoas com essa renda consumiam os produtos das indústrias que estavam em decadência, porque tinha os pátios das, como é que eles chamam? Os pátios das montadoras estão lotados, a linha branca, os televisores estão sobrando nas lojas, a crise econômica é isso, deixa de vender. Então, começou a se gerar renda aqui, essa transposição de São Francisco. Eu fui muitas vezes, eu tenho muitos amigos em Petrolina, eu fui muitas vezes para Petrolina e dormia em Serra Talhada ou em Salgueiro, e muitas das vezes que a gente ia para Petrolina, aquilo ali eram cidades pequenas. Salgueiro era uma cidadezinha. Com a transposição do Rio São Francisco, aqueles canteiros de obra colocavam ali 100 mil operários. Vocês imaginam uma cidade de 40 mil, 50 mil habitantes, 100 mil operários trabalhando e ganhando dinheiro. O que gerou aquilo ali? Eu fui com Sônia uma vez, eu não me lembro, a gente dormiu em Belém do São Francisco, mas a gente teve condições de almoçar, começar ali em Salgueiro, e o cara disse, rapaz, isso daqui é uma loucura. Um carro desse que eu compro, um engenheiro, a gente conheceu as obras todas, então, esse carro que a empresa me entrega, eu só uso 6 meses. Depois de 6 meses, descarto. Então, o que é isso? É a geração de renda para equilibrar a economia. Isso é Keynes. Isso é exatamente inverso ao que os patrões do mundo, ao que a Troika mandava fazer na Europa, mandou fazer na Europa, e o que o Banco Mundial e o FMI mandaram fazer no mundo todo para enfrentar a crise. Não é pouca coisa. É exatamente o inverso do que o núcleo duro do capitalismo mundial queria que se fizesse.
duplicar as BRs, expandir as universidades, né? Reúne, tome universidades do interior, os IFs. Então foi uma aposta forte no Estado. Então, isso começou a mudar a partir de 2007. A política econômica de Lula não é aquela que tinha se comprometido com os barões do sistema financeiro em 2002. Começa a se alterar a partir de 2007 e começa a reduzir a taxa de juros e começa a reduzir o superávit primário, viu, Luciano? É importante dizer, manter o superávit primário, mas o superávit primário na época de FHC era 4,5% do PIB, foi baixando para 3, 2, 2,5% do PIB. Isso é importante dizer. Nesse momento acontecem dois fenômenos muito importantes também para o Brasil. Um é o pré-sal, a descoberta do pré-sal, das bacias de petróleo no Oceano Atlântico, aqui vizinho ao Brasil. A bacia de petróleo do pré-sal são estimadas assim pela EPET, eu posso dizer o que a Associação dos Engenheiros da Petrobras anuncia, que elas podem chegar ao equivalente a 30 trilhões de dólares. Hoje você tem concretamente já, claro, 10 trilhões de dólares. Ou seja, você hoje tem ali 7 quilômetros debaixo do mar, aqui a 130 quilômetros do Rio de Janeiro, de Santos, de São Paulo, você tem um PIB dos Estados Unidos. Todo o produto de riqueza dos Estados Unidos, você já tem ali em mãos do Brasil. Numa área que, a rigor, os Estados Unidos não reconhecem como brasileiro. O tratado que determina que as 200 milhas da costa atlântica brasileira é do Brasil é de 1982. Os Estados Unidos não assinaram esse tratado. Não. A rigor, os Estados Unidos não tem nenhum documento assinado dizendo que esse pré-sal que tem lá é do Brasil. Não é à toa que o presidente Bush, na época, em 2008, reativou a Quarta Frota, apontando para o Brasil. A Quarta Frota é todo um aparato militar que os Estados Unidos usaram na Segunda Guerra Mundial, que depois da Guerra da Coreia desativaram e que reativaram em 2008 aqui na costa brasileira, apontando tudo para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, com navios porta-aviões do mais moderno que eles têm. A Quarta Frota reativada apontando para a costa brasileira em 2008 era maior do que o que eles usaram aqui na Segunda Guerra Mundial, aqui na Barreira do Inferno, em Natal, para combater o nazismo na África. Então, o pré-sal, é lógico, passou a ser uma questão fundamental para o Brasil e para os olhos do capital internacional. O capitalismo, as corporações que compõem o capitalismo, eles têm uma lógica que é sempre dominar tudo. É a lógica imperialista de controlar todas as fontes, todos os recursos naturais. E lógico que eles ficaram de olho nisso daí. Tanto é que em 2010 eles patrocinaram a campanha de José Serra, de público. Serra não escondia de ninguém que, caso eleito, entregaria o pré-sal a Chevron e a Exxon. Pois é, então o pré-sal é algo importantíssimo. Em 2010, eleita Dilma, Lula entregando o cargo a Dilma, eles criam, os dois, mandam para o Congresso a lei de partilha e conteúdo nacional, dizendo o seguinte: o pré-sal vai ser explorado pela Petrobras e vai estar vinculado todo o royalties, todo o rendimento dele, que ele gerar de royalties, que é muita coisa, vai ser investido em educação. Em educação, compreenda-se aí educação, universidade, salário do professor, salário do ensino médio, né? Para aquela ideia de elevar o nível do salário dos professores do ensino médio e do ensino básico, educação, ampliar para todo mundo
e educação no sentido de produção de ciência, de pesquisa e de cultura. Então, era isso que estava, isso que estava comprometido naquela lei de partilha, os royalties do pré-sal. E dizia, lei de partilha e conteúdo nacional. Aquilo ali deveria servir também para o desenvolvimento da indústria nacional. O desenvolvimento da indústria nacional, a partir para fazer todas aquelas plataformas de petróleo, refinaria, o Brasil era obrigado a contratar empresas nacionais. Isso é a Lei de Partilha e Conteúdo Nacional de 2010, que logo em seguida Dilma aprova no Congresso, abre o leilão de Libras, não sei se vocês lembram o leilão de Libras, que Miriam Leitão e toda a imprensa de direita ficou dizendo que não ia dar a ninguém. Dilma negociou e uma estatal chinesa faz, junto com a Petrobras, a exploração de Libras, e hoje já é 1.300.000 barris por dia que o Brasil explora no pré-sal. E é uma riqueza enorme, que está aí hoje em vias de ser entregue, né, pela alteração da lei de partilha e conteúdo nacional. Com esse Congresso, com esse governo, provavelmente vão entregar isso ao capital internacional. Há outro fenômeno que aconteceu nesse período foi os BRICS. À medida que o Brasil vai fortalecendo seu comércio internacional com a Ásia, vai se aproximando da Ásia, da China, da Índia, da Rússia. O Brasil vai ter forte presença na África, inclusive com essa indústria fortalecida aqui. O José Luiz Fiore chega a dizer que o Brasil sai de 2% para cerca de 18% de sua presença da indústria brasileira na África. Aqui na América Latina sai de 20% para quase 50%. Que, aliás, Virginia Fontes escreveu dizendo que era o imperialismo brasileiro, né? E Dilma teve que responder isso no Senado. Não se trata de imperialismo. Aliás, eu acho que é uma boa discussão. Acho que Dilma tem muita razão nisso daí. E vamos pegar os conceitos sobre imperialismo de Marini para discutir essa questão. Bem, então os BRICS aparecia como uma nova possibilidade, não para o Brasil, mas para o mundo. Se o sistema capitalista mundial, se as forças que dominam o capitalismo mundial criaram em 1944, que ficou conhecido como o sistema de Bretton Woods, quando eles criaram o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, quando eles criaram a OMC, na época chamava GATT, e o dólar como moeda universal, isso foi o cabresto que os Estados Unidos criaram para impedir qualquer país da periferia alcançar a condição de desenvolvimento. Todos os países da periferia que tentaram se industrializar nesse período foram, todos os governos dos países periféricos que tentaram se industrializar foram destruídos por essa força, por esse cabresto que os Estados Unidos tiveram. Aliás, a Tito Bonon mostra que o único país que saiu da condição de subdesenvolvido e atingiu o nível de desenvolvido, um país importante, nesse período foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul passou a ter um parque industrial próprio. O Brasil não. O parque industrial nosso é todo de multinacionais. Veja, por exemplo, a nossa indústria automobilística. Você não anda num carro brasileiro. Volkswagen é alemã, Kia é sul-coreana, Renault é francesa e por aí vai. Não tivemos a indústria nacional, não emergiu, é uma indústria multinacional, é aquele famoso processo de exportação de capital, do centro para a periferia. Essa relação de produção capitalista foi para cá, submetida ao centro. A Coreia do Sul não, desenvolveu uma indústria por motivos geopolíticos. Foi permitido à Coreia do Sul isso. No Brasil, e nenhum país do outro, ao Brasil e a nenhum país do outro país do mundo, foi permitido esse processo de uma industrialização autônoma. Ora, criado esse cenário, o Brasil montado no petróleo, com uma lei que vinculava a exploração do petróleo ao desenvolvimento do país.
ao desenvolvimento industrial, econômico e ao desenvolvimento científico. Você não desenvolve indústria e economia se não tiver o desenvolvimento científico, se tiver a pesquisa e o desenvolvimento tão integrado. Então, a lei de partilha vinculava isso. Do outro lado, o Brasil se desenhava formando um bloco que oferecia ao mundo um novo banco de desenvolvimento dos BRICS, um novo fundo monetário dos BRICS e a possibilidade, inclusive, de um novo comércio internacional com moeda própria, desvinculando do dólar americano. Isso é um cenário indiscutivelmente desagradável para os patrões do mundo, para os donos do mundo. E aí precisavam atuar. Eu não sei se vocês chegaram a ler uma entrevista de um agente cubano, Raul Capote, deu uma entrevista no Brasil de Fato sobre as manifestações de junho no Brasil e as manifestações de fevereiro de 2014 na Venezuela. Vocês chegaram a ler? Raul Capote, quem era Raul Capote? Era um agente cubano infiltrado na CIA. E ele diz o seguinte: olha, tudo aquilo foi tramado na CIA. Eu participei de todas aquelas discussões. Era necessário, fazia parte da estratégia da CIA, desestabilizar os governos da Venezuela, da Argentina e do Brasil. E ele dá nomes. Eles criaram um grupo, Soldados de la Fortuna, para formar a cabeça de jovens para desestabilizar o governo do Brasil. Eu acho estranho, e acho que a gente deve valorizar essa denúncia de Capote. O que é que tinha em 2013? Como era o cenário em 2013? Hoje, vamos lá. Hoje o Brasil está com 12 milhões de desempregados, inflação de 10%, as taxas de juros de 14 e tantos por cento, correto? Mas vamos lá, qual era o cenário de 2013? Junho de 2013. Abril de 2013, a taxa de juros tinha chegado em 7,25%. E mantinha-se em 7,25% em julho. O desemprego despencava. O desemprego no Brasil estava chegando no que a gente chama pleno emprego, com 4% de desemprego só. A inflação estava em menos de 6%. Não tem aquela faixa, né? Tem o eixo, tem a meta superior e inferior. A inflação estava abaixo da meta superior. Isso em 2013. Em junho de 2013. No entanto, milhões de brasileiros sobre a rua. Começou com aquela história contra o aumento do preço das passagens em São Paulo e transformou-se numa multidão contra Dilma. Quem não lembra do Jornal Nacional no dia 13 de junho de 2013? Transformaram uma manifestação contra Dilma, que foi obrigado Dilma a ir à televisão e apresentar propostas concretas. E apresentou proposta de reforma política, de plebiscito, né? E o mais método. Eu não me lembro qual foi o outro projeto. E o pacote anticorrupção. Exatamente o que o Brasil apresentava nas suas edificações. Mas a onda só cresceu. E o desgaste de Dilma, isso é outro dado importante. Dilma tinha, Luciano, no início de junho de 2013, quase 80% de aprovação. Depois das manifestações e o que a mídia trabalhou, caiu para 19%. E Raul Capote diz, tudo trabalhado, tudo tramado. Ora, nesse cenário, com o nível de político que nós temos, com o parlamento que nós temos, o que é o parlamento nosso? João Pedro Stedley chama de lumpen político. De um parlamento feito por fisiologistas, mercadores de voto, claramente mercadores de voto, sem nenhum compromisso com esse país. O compromisso deles é com seus grupos familiares, com suas fazendas, com suas estruturas. Ser político no Brasil é ganhar
um cheque em branco para tudo de ruim. Aliás, coisas que o PT aceitou do governo. Né? O que é o mensalão? O mensalão é a coisa mais velha que existe no Brasil. O mensalão sempre existiu no Brasil. Lógico, para você ganhar aquela base, você precisa ganhar, ter a maioria no Congresso. Né? Nós temos um presidencialismo fajuto, presidencialismo de coalizão, só funciona com maioria no Congresso. Para você ganhar aquela maioria no Congresso, o que é que você faz? Me diga o que é que você faz. Um político mais sério que eu conheço no Brasil, um dos políticos mais sérios que eu conheço no Brasil foi Leonel Brizola. Aí, numa entrevista de Brizola a Lilian Witt Filho disse: Brizola, o seu partido não vai fazer maioria no Congresso. Como é que você vai fazer para construir a maioria no Congresso? Ele disse: eu vou organizar a fila. Eu vou organizar a fila, porque eu sei que todo mundo quer se vender. E vou ver como é que eu vou arrumar cargo para esse povo. Disse isso explicitamente. E tinha moral para dizer tal. Na hora que o PT fez isso, caiu em cima. Isso não é novidade, nem crime, nada absurdo. Foi exatamente o que foi feito. E tem mais. Criaram uma invenção jurídica para prender de seu. Absurdo. Eu estava lendo outro dia. Você sabe por que caçaram João Goulart? Por corrupção. João Goulart saiu do Brasil, senão ele era preso. Estava lá na lista de presos por corrupção. Sabe por que Brizola teve que fugir do país? Era procurado por corrupção. Juscelino saiu. Tinha duas coisas. O ato institucional número 1, que é do dia 9 de abril. A gente fala no golpe, o golpe 31 de março ou 1º de abril. O ato institucional que passa a caçar os direitos políticos das lideranças de esquerda, das lideranças progressistas, das pessoas que ocupavam cargo no governo de João Goulart, é de 9 de abril de 1964. E passa a caçar os direitos de, acho que, 64 políticos. Primeiro da lista, Luiz Carlos Prestes. Acusação: subversão à ordem democrática. Segunda lista, João Goulart, corrupção passiva e ativa. Eu não estou falando de Guido Mantega, que foi preso hoje, não. Eu estou falando que o processo é idêntico. Foi o Tribunal Superior Federal quem cassou João Goulart. Quem cassou Luiz Carlos Prestes, quem cassou Leonel Brizola, Valdir Pires, Darcy Ribeiro, Bocaiúva Cunha e todo o pessoal que estava no governo. Uma arbitrariedade tremenda, como hoje se faz. Lógico, no tempo presente as pessoas não tem uma justificativa jurídica, estava tudo lá justificado. Você pega o ato de cassação de Brizola, Ave Maria, era o cão. De Jango era o corrupto. E toda a mídia noticiando os atos de corrupção de João Goulart. Então, na minha visão, o que acontece hoje é o golpe dos mais duros que esse país vive, justificando, era em nome da revolução. Todos os atos institucionais eram em nome da revolução para salvar a democracia no Brasil. O que é que nós estamos vendo aqui? Se eu não chamar isso de golpe, eu vou chamar o quê de golpe? Se é uma ruptura do Estado Democrático de Direito. Absolutamente sem nenhum meio consistente para isso. Eles tiveram tanta vergonha no golpe que um sujeito como Cristóvão Buarque, eu assisti ao vivo, Cristóvão Buarque, com vergonha de ter se vendido aos usurpadores, aos golpistas, disse assim: não, a presidente não cometeu crime de responsabilidade. Ela não tem mais condições de governar. Ora, um presidente eleito com 54 milhões de votos não tem mais condições de governar, porque um Congresso se levanta contra ela sem nenhum crime que essa mulher cometeu. Tenha paciência. Ela não tem condições de governar. Quem tem? Um golpista.
Quem tem? Alguém que não foi eleito? Alguém que foi delegado por esse Congresso? Vai ter condição de governar? É essa a lógica do pensador Cristóvão Buarque. Vocês imaginem a situação que nós chegamos. Quem está governando o Brasil? A Lava Jato? A serviço de quem está a Lava Jato? A serviço de quem está o juiz Moro? De tantas viagens nos Estados Unidos. Na minha visão, o que aconteceu foi o seguinte: é um golpe parlamentar, jurídico, nos moldes do que aconteceu em 64. Todos os atos de Auro de Moura Andrade destituindo João Goulart foram confirmados pelo STF. Então, se você disse que em 64 foi um golpe do parlamento e do Supremo. Aliás, até agora, igual. Com o aparato das forças militares. Vamos lá, em sã consciência, alguém acha que caberia num golpe na América Latina você voltar a trazer as forças militares? Olha, esse golpe é de uma vergonha tal que Barack Obama inventou um atraso na sessão da ONU para não cruzar com Michel Temer. Porque lógico que no futuro, vamos dizer, os Estados Unidos patrocinou o golpe. E Michel Temer precisa desse respaldo. E Barack Obama com vergonha disso, né? Ele sabe que a direita americana está por trás desse golpe. Claro que Barack Obama sabe que a Exxon, que a Chevron e que as grandes corporações estão aí tramando. Não é à toa que a Aloysio Nunes foi o enviado do PSDB para negociar tudo isso lá em Washington, em Nova York, em Wall Street, inclusive. Então, o que é que nós temos de fato? O judiciário e o parlamento fazendo a mesma coisa que fizeram em 64, sem precisar da retaguarda dos militares. Com um detalhe, tem a retaguarda da Polícia Federal. A Polícia Federal, que historicamente é golpista. A Polícia Federal que prestou um grande serviço aos torturadores desse país. Eu sou do tempo da redemocratização aqui, nós morríamos de medo de gente da Polícia Federal, porque Polícia Federal era sinônimo de dedo duro e de alguém que estava envolvido com a tortura. Quem entregava ao DOI-CODE era a Polícia Federal. Ora, a Polícia Federal foi reforçada no Brasil, e aí a ingenuidade do PT, a ingenuidade do PT reforçou e estruturou a Polícia Federal para combater a corrupção, mas não alterou o conceito policial no Brasil, nem alterou das Forças Armadas, mas no conceito da Polícia Federal. Que conceito é esse da Polícia Federal no Brasil? Onde está? Qual a origem da formação teórica da Polícia Federal no Brasil? Está lá, na Escola das Américas, criada em 46 pelos Estados Unidos, no Panamá, que formou os generais das Forças Armadas, são 300 generais que a Comissão da Verdade descobriu no Brasil, formado no Panamá, na Escola das Américas, e todo o corpo da Polícia Federal. A matriz curricular da Polícia Federal é baseada na doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional é o elemento essencial, chave, ensinado pelos Estados Unidos a todos os militares da América Latina na Escola das Américas. Então, o PT reforçou a Polícia Federal, mas não quebrou a sua cabeça pensante. Não alterou para ser uma polícia contra a corrupção e a serviço do país. Continuou sendo uma polícia anticomunista. À medida que se desenhou, construiu, usando um termo de Duval, se usou o discurso, a imagem, se trabalhou a imagem que o PT era o comunismo, a Polícia Federal se sentiu na obrigação, esses policiais federais se sentiram na obrigação de destruir o PT, com um corpo jurídico também nessa lógica. Então estava feito o golpe. Você tem um parlamento, esse parlamento triste nosso, de fisiologistas, recebendo dinheiro e benefícios para os seus projetos, um pensamento
conservador emergindo na sociedade, perigoso, muito forte, porque a gente que é de esquerda, eu vejo muitas críticas ao governo do PT, porque nós de esquerda queríamos que o governo do PT fosse mais à esquerda. No entanto, nesses 13 anos, nós não conseguimos formar quase nenhum quadro na esquerda. E as igrejas pentecostais formaram milhões de quadros. Isso é uma disputa ideológica e nós perdemos essa disputa ideológica. A verdade é essa. E esse pensamento religioso, conservador, homofóbico, racista, preconceituoso foi parar no Congresso Nacional, que foi um caldo junto com os fisiologistas, o Lumpen, que João Pedro chama, e o PSDB, o pensador entreguista, representante da nação. Deram o golpe lá com esse sentimento na Polícia Federal, anticomunista, e que olha o boné vermelho, acha que é comunista, e antibolivariano. Pronto, foi dado o golpe, consumado o golpe. E a coisa vai vir muito dura. Eles estão armando, lógico, o cenário internacional não é o mesmo de 64. Eles não tiveram a mesma facilidade de 64. A reação internacional é muito importante. E, digamos, o que eu chamo de comunicação horizontal hoje tem também tido um papel muito importante. Essa democratização, esse WhatsApp, esse Facebook, tem possibilitado a gente dialogar, que eu, por exemplo, eu sou ouvido e falo para muito mais gente do que eu falaria em 64, do que Brizola falou em 64. Brizola ficou 42 dias no Brasil, em 64, não deu entrevista, ficou fugindo. E a única forma das informações chegar em 64 era o rádio, ou o jornal, controlado pelas mesmas famílias que controlam isso hoje. No entanto, hoje nós temos essa possibilidade de comunicação que tem dado uma resistência interessante, que tem sido muito importante na resistência. Mas, amigos e amigas, o que vai definir isso é a luta do povo na rua. É o nível de consciência do povo, é a capacidade do povo de se organizar. Eu estava dizendo aqui hoje de manhã, é a nossa capacidade de diminuir nossas diferenças e aumentar nosso grau de coincidências, nosso grau de unidade em função de ter um foco maior. É a gente, nesse momento, deixar de ser intrigueiro, né, de buscar coisa para dizer, mas o PT não presta, a CUT é ruim. Não, a CUT está na rua, a Conluta está na rua, vamos ver o que a gente tem em comum para somar forças. Só tem uma forma da gente enfrentar o golpe, é a gente buscar as nossas maiores convicções de patriota, de defensor, de comprometido com os interesses da classe trabalhadora, para submergir as nossas divergências e construir uma unidade no enfrentamento ao golpe. E a luta é longa, e vocês que são jovens, se preparem, porque a ofensiva contra a juventude vai ser na mesma proporção que foi em 64. Uma juventude que, eu discordando do companheiro que falou alguma coisa aqui hoje, uma juventude hoje que acorda com valores muito interessantes. A gente avançou muito nesses 13 anos do governo do PT em alguns aspectos que sequer a esquerda pautava antigamente, como por exemplo a pauta LGBT, a pauta do movimento negro, a pauta das mulheres. O Partido Comunista, eu fui do Partido Comunista, era extremamente machista, racista e homofóbico, ou não era, Sônia? Era stalinista na medula. E hoje, cabe alguém de esquerda se dizer homofóbico? Cabe alguém de esquerda se dizer racista ou misógino? Os machistas, eu mesmo estou um exercício danado para ficar. Eu acho que o revolucionário é aquele que tem mais capacidade de se rejuvenescer. E é um esforço que nós temos que fazer, mas isso é fantástico, esse avanço que tem desse movimento de esquerda. A minha esperança está nisso daí, está nessa nova pauta que se junta com a nossa velha, tradicional da luta de classe operária e tal, mas que isso está se vinculando. Coisa mais linda que eu vejo hoje, não há socialismo sem feminismo.
há 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso é um pessoal, não tem nada a ver, feminismo, socialismo. Para mim, hoje está muito evidente que a emancipação da mulher é um projeto de socialismo. Então, eu acho que a gente avança e a minha esperança é nessa luta a gente crescer e fortalecer. E creio que é esse o trabalho nosso, é da gente fazer crescer um movimento de organização e de consciência, de elevar o nível de consciência da massa. Usar esse bicho aí, o WhatsApp, eu uso na hora que eu tenho tempo. Pego aquela manchete, boto o meu sobrinho para ler, eu tenho um sobrinho reaça, boto para ler, faço debate e estamos nessa luta. Creio que é essa a nossa tarefa nesse momento. Obrigado, professor Jonas. A gente vai abrir um bloco de inscrições, né?